Qual foi a reação do meu pai quando eu compartilhei com ele que eu estava consagrando ayahuasca? Você que já consagra as medicinas ou que nunca consagrou, como que você vê essa situação? De repente você compartilhando com seus pais que você já consagra, ou de repente com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos e filhas. Como que você se sente em relação a isso? A compartilhar com seus círculos de amigos, familiares? Este vídeo foi inspirado num vídeo que eu postei ontem no canal. Para quem não me conhece, eu sou Olivia e eu criei um canal para partilhar das minhas experiências diversas nesta jornada espiritual, tanto com as medicinas da floresta, como sem as medicinas também, a partir das minhas experiências. E como eu sou terapeuta, também eu acabo tendo muita base a partir dos atendimentos e das experiências também das outras pessoas. Então, como que você vê toda essa situação? Para contextualizar um pouco e dizer como que o meu pai reagiu, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha relação com ele e abrindo um pouquinho também deste lugar mais íntimo, mais particular. Eu sou de descendência japonesa e acredito que a maior parte das pessoas que já conviveu com japonês sabe que é um povo um pouquinho assim mais fechado. Então, eu já tive essa relação de não ter muita conversa, apesar de que eu atendo várias pessoas que é de diversas etnias, de diversas misturas de raças e existe assim, sabe, às vezes essa falta de conversa, de diálogo, não entre todos, tem pais e filhos que são super amigos, amigas, assim, sabe, que super se relacionam bem. Mas no meu caso, né, sendo um pai oriental, um pai japonês, meu pai nasceu no Japão mesmo, ele veio para o Brasil quando ele tinha 3 anos de idade, e a minha mãe, eu já falei em outros vídeos, ela fez a passagem quando eu tinha 11 anos, então não tinha esse contato de mãe também, o que às vezes dificulta, porque às vezes a relação mais próxima geralmente é com a mãe, que a gente consegue conversar, né? Geralmente, tá? E lembrando que tudo que eu trago aqui são das minhas experiências, percepções, nunca são verdades absolutas, porque para toda regra tem uma exceção. Então, às vezes, num contexto, o pai consegue desenvolver uma relação melhor com o filho, com a filha, do que a mãe. Então, tudo é muito relativo. Mas geralmente, então retornando, a relação com a mãe, até porque a mulher, ela costuma ser mais comunicativa e tudo mais, né? Do homem já tem várias couraças, que o homem não chora, o homem isso, o homem aquilo, e aí às vezes tem essa relação, assim, um pouco mais distante, né? Então, já não tinha esse contato da mãe, e eu não sei como teria sido, é o como foi, né, se, por exemplo, se tivesse com minha mãe presente, se eu e meu pai teríamos tido uma relação um pouquinho mais próxima de conversa, né. Mas ele é assim até hoje e, bom, ele segue também agora, a gente descobriu que ele tá com Alzheimer, então dificulta um pouquinho mais ainda essa questão, assim, da comunicação. Mas a gente seguiu assim, por muito tempo sem poder ter uma comunicação muito clara, porque também ele viajou para Manaus e a gente é natural, eu sou natural de Guarulhos, São Paulo, e aí a gente vivia numa cidade próxima a Guarulhos, que chama Arujá. Se tiver algum arujaense aí, algum guarulhense aí, manda um salve. Também, se você está assistindo esse vídeo e quiser comentar da onde você está vendo, eu acho isso super interessante quando eu vejo alguns vídeos que a galera nossa, às vezes é do outro lado do mundo, assim, a gente nem imagina, né? Então, meu pai, ele em determinada época da vida, ele foi para Manaus, e aí ele ficou ali mais de 20 anos. Então, a gente ficou mais distante ainda. E aí ele teve outros 2 casamentos, enfim. E aí uma das visitas que ele estava fazendo aqui para São Paulo, eu senti assim que eu queria muito compartilhar com ele essa minha experiência, porque era algo assim muito inusitado,
muito sagrado, muito maravilhoso, sabe? E em diversas cerimônias, assim, que eu estive, eu falava: "Uau, que maravilhoso, que bênção mesmo tá acessando toda essa consciência, todas essas curas, liberações, todos esses ensinamentos que a ayahuasca tá me proporcionando". E aí, sempre refleti: "Caramba, eu sou muito abençoada, porque eu estou tocando, informações que meus antepassados", minha mãe, por exemplo, ela fez a passagem com 40 anos, a minha avó, que era mais próxima, que era mãe do meu pai, sabe, conhecimentos, assim, que além dos próprios conhecimentos que eu já acesso muito mais, acredito que com a internet, com várias facilidades que a gente tem na comunicação hoje, a gente acessa muito mais as experiências do divino mesmo, sabe? Não só com as plantas, mas de outras formas também. Eu, por exemplo, aqui eu estou com um estudo bem profundo, bem próximo do Paramahansa Yogananda, fora outros mestres, assim, que eu tenho uma conexão, Shri Aurobindo, geralmente mestres indianos eu tenho uma conexão forte. E minha avó, minha mãe nunca tinham ouvido falar sobre isso, assim, sabe? Então, quando eu tava, assim, nos rituais, eu ficava, assim, num maravilhamento mesmo, num êxtase, assim, me sentindo muito abençoada por todos os acessos, por todas as percepções não limitadas que era possível alcançar através da medicina, além de muitas purificações. E aí, então, um dia meu pai estava visitando e eu senti muito no meu coração, senti assim que eu gostaria de que essa informação pudesse tocar, sabe, ele de alguma forma, que de repente isso pudesse ser uma porta para novas percepções dele, não que eu tinha um desejo de ele fazer a consagração, nada disso, até porque dentro do contexto eu imaginei que ele jamais, jamais iria se abrir para ele consagrar. E aí foi bem interessante, a gente estava no carro, tava só eu e ele, e aí eu querendo compartilhar lá do meu jeitinho, né? E aí foi, a resposta foi tipo, não julguem, não julguem, sabe? Mesmo, porque é, essa resposta tem uma relação com o vídeo, então, que eu postei ontem, porque as pessoas julgam nós que fazemos uso de banho de ervas, de enteógenos, enfim, julgam-nos de forma como se nós fôssemos adictos, vai, dependente químico, como se estivesse querendo só tirar um barato e tudo mais. Mas enfim, diante disso eu acho que vocês já sabem mais ou menos como foi a resposta, né? Mas aí ele, bem sério, assim, sabe? Às vezes meu pai, muito sério, ele parecia muitas vezes uma geladeira. Mas ele é um homem muito bom. Inclusive com essa questão do Alzheimer, tá trazendo uma pureza muito grandiosa, assim, dele, que a gente tá conseguindo perceber. É, E aí ele sério, assim, dirigindo ele. Bom, você já é grande, você sabe muito bem o que você está fazendo. Com um certo distanciamento, uma certa frieza, assim. Ai, como foram as palavras? Eu não tô lembrando agora exatamente as palavras, mas o jeito que ele falou era como se eu tivesse realmente usando droga, sabe? Como se eu tivesse tendo eh, como se eu tivesse tendo uma febre de adolescente, assim, me drogando, experienciando, coisas que às vezes toda vez que eu atendo uma pessoa que a gente chega nesse tema da ayahuasca, aleatoriamente, assim, porque muita gente já ouviu falar, só que ouviu falar mal. Isso é um grande problema, e isso é uma das do que me impulsiona a trazer aqui a informação também para a internet.
porque as pessoas acham que a gente toma ayahuasca para ter alucinação, que é um alucinógeno e tudo mais. Então, essa foi a resposta dele. E, bom, claro, não me senti acolhida, me senti, como muitas vezes me senti com ele, tipo, como se tivesse uma porta fechada e sem poder acessar, mas também entendendo que fazia parte das crenças dele, né? E até da ignorância e da falta de conhecimento sobre, e também da falta de interesse em saber sobre. Então, se você é pai, se você é mãe e você está ouvindo esse vídeo, ou se você é alguém que cuida de alguém, né? Pode ser um avô, uma avó. Quando esse jovem chega para você para trazer alguma informação nova, e isso também pode ser ao contrário, na verdade sempre. Mas por que que eu digo sobre você que cuida de alguém? Porque geralmente as pessoas que cuidam, elas acham que sabem mais e que a pessoa mais nova ela não sabe o que ela tá falando, né. Então, essa relação existia entre meu pai e nós, os filhos. Ele é o cara que sabe e a gente nós somos os que não sabemos, né. E sempre vendo a gente como criança, isso também é um padrão interessante de se observar, se você vê seus filhos, se você vê seus netos, às vezes os filhos já têm 30, 40 anos e se olha como se eles fossem crianças, né. Então é legal, assim, avaliar os posicionamentos, a relação que se tem aí com os que sabem menos, que na verdade às vezes sabem até mais, sabe. Sempre há o que ensinar, somos mestres e alunos uns dos outros o tempo inteiro. E então, no vídeo de ontem eu falei sobre, às vezes as pessoas me julgarem porque eu tomo cacau, porque eu tomo cacau não é sempre que eu tomo todo dia, às vezes eu fico uma semana, 10 dias sem tomar, até porque eu acho interessante fazer dietas de sem e com. Mas aí às vezes a pessoa toma ali um café para acordar, porque tem gente que fala: "Ah, se eu não tomar café, nossa, não funciona". Várias pessoas. Você conhece alguém que já disse isso? Ou você é essa pessoa? E aí as pessoas vão fazendo compactuando com várias coisas, toma pré-treino, toma suplementação, porque viu na internet, tá. Eu sempre questiono essa questão de suplementação e vitaminas, porque minha avó, meus avós não tomavam nada disso e eles, assim, sabe, viveram muito mais saudáveis do que pessoas de hoje em dia que adoecem, né. Então, tudo que vem de fora, que não é da natureza, eu sempre questiono, assim, sabe, e avalio. E aí, às vezes, essas próprias pessoas que estão, assim, inconscientemente, que eu digo inconsciente, porque eu acredito que muitas pessoas nem questionam. Eu sou daquelas que vai no supermercado e lê todos os rótulos. Hoje em dia eu já sei bastante, porque já passei por essa fase. Inclusive, nos livros de Telos, não sei se você já conhece, já ouviu falar sobre Telos, que são seres que vivem no intraterra, os lemurianos, e vieram para trazer informações para nós. Diz assim: se você lê um rótulo e você não sabe o que que este rótulo está, eh, o que é isso, né, que está no rótulo, não consuma, sabe. Então vale também essa dica, e durante o vídeo, embora a gente dê algumas voltas, são voltas nutritivas, penso, e vale sempre você ter um caderninho aí de anotação para você ir anotando, essas dicas que eu estou trazendo. Por exemplo, essa questão de você ler os rótulos, questionar, não permitir que qualquer coisa entre no seu ser, que interfere na tua consciência e que, enfim, que às vezes pode te deixar meio zumbi, né. Então, para mim, as medicinas da floresta, elas vêm nesse sentido de despertar a gente dessa dormência, assim como o estudo da lei do tempo e o sincronário das 13 luas, que para quem já viu algum dos vídeos, eu faço esse estudo, essas práticas da lei do tempo também, que tem o objetivo de sanar, de curar a nossa doença, que é o esquecimento do nosso ser original, daquilo que está impresso no nosso DNA, mas que ele é esquecido. Isso para a lei do tempo é a doença, é esquecer quem se é.
E aí, quando a gente vai se permitindo, né, ter certas influências, a gente vai esquecendo. Então, eu vejo que, por exemplo, o meu pai, nesse sentido, foi uma pessoa que teve grande parte da consciência dele, até porque eu acredito que na época, no contexto, vindo do Japão, tipo, passaram fome, assim, sabe, no pós-guerra, todo esse contexto, assim, da história dele não permitiu ele ter acesso a as informações que, como eu disse no começo do vídeo, eu me sinto abençoadíssima por ter, acesso. E hoje, ano de 2025 depois de Cristo, tem pessoas que ainda não acessaram esses tipos de conhecimento, tem pessoas que ainda acreditam que um banho de ervas é uma coisa do mal, que é coisa do demônio, que acham que tomar ayahuasca ou fazer uso de rapé são coisas que é de drogado, que você vai e não volta. E quando eu escuto uma pessoa falar, não, porque eu ouvi dizer que se você toma ayahuasca você pode morrer, ou você toma ayahuasca você vai e não volta, eu sempre explico direitinho, que não é para todas as pessoas e tudo mais. E às vezes, se aconteceu uma vez, né? Porque a gente não sabe a pessoa que foi ali, se ela preencheu a anamnese, se a casa que ela foi era uma casa de confiança, se ela não estava fazendo uso de nenhuma droga, de nenhum. Não pode misturar, né? E aí, até para você que já é ayahuasqueiro, ayahuasqueira, que você já consagra há muito tempo, que você já é fardado ou fardada do Daime ou de outra egrégora que seja, eu acho interessante, assim, sabe? Porque, como eu falei, como eu atendo muitas pessoas, eu acabo tendo muita relação de contrastes. E aí, às vezes, quando eu converso com uma pessoa que já é do caminho e tal, são coisas assim que as pessoas nem imaginam que pode passar pela cabeça de um ser humano. E então, resumindo, hoje eu tô falando bastante que eu tô pensando. A gente precisa ter muita empatia, muita compaixão para com as pessoas e, dentro do máximo possível, elevar a nossa luz interior, elevar a conexão divina e mostrar, inclusive, num sentido de que tudo que a gente escolhe neste caminho, seja você deseja participar de uma doutrina, de uma religião, de seguir algum mestre, fazer um caminho com, sem uso de medicinas, o amor, o amor, a compaixão, a empatia para com todos os seres, mesmo que, sabe, seja ali apontado, ou seja julgado, julgada perante algo que você faça, não se ofenda com isso, não se identifique com isso. Até porque neste caminho de dualidade que a gente vive, que acontece? As pessoas que elas vivem assim num nível de inconsciência maior, que julgam demais as pessoas, elas trazem o julgamento, ele vem do ego e ele traz muita separatividade. Quando nós estamos separados do outro, é porque existem raízes no medo, na desconfiança, no orgulho, na vaidade e em outras dimensões assim de frequências mais densas. Essas frequências mais densas, elas são habitadas também por seres do invisível que a gente não sabe. Quando a gente se permite, a gente é ofendido de uma forma assim, pode ser simples, não foi uma ofensa direta no caso, por exemplo, do meu pai, de ele responder dessa forma. Mas eu poderia me sentir ofendida, poxa, mas meu pai, não sei o quê, eu poderia ter ficado revoltada, triste, chorando, enfim, baixado minha frequência. Se eu baixo minha frequência, eu já estou em outro lugar, sabe? Para quem já consagrou as medicinas, sabe que quando você eleva a tua frequência, você está num nível. Quando você abaixa, você vai para o outro lugar. E aí depois para subir de novo, sabe? É assim, sabe? É desafiador a subida. A subida da consciência, da vibração, ela não é tão simples. Descer é muito mais fácil. Até porque a gente vive numa terceira dimensão de queda da consciência.
Então, subir é exaltar a consciência, elevar, né, a energia desde o primeiro chakra até, sabe, a serpente, a Kundalini, o Espírito Santo. Essa subida, ela é mais desafiadora. Então, outra dica, ora e vigia, orai e vigiai. Em qualquer circunstância que você esteja passando, que as pessoas de repente vão te julgar por qualquer coisa, ou qualquer situação mesmo assim da tua vida, não permita que a sua energia baixe. No momento, começa a fazer oração, começa a invocar decreto. Se alguém fala algo que te fere, ó, cancela, 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 sabe? Joga para o universo, entrega para Deus, faz uma oração pela pessoa, enfim, trazendo isso para que nós, como consciência, seres humanos conscientes aqui na Terra, a gente consiga manter um padrão vibracional elevado. Não adianta a gente também ir comungar do chá e fazer trabalhos e fazer banhos, etc e tal, se nós não nos ancoramos neste eu sou. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Eu sou o amor. Sabe? Eu sou a paz. Se lembrar. Então, as ferramentas, os aliados, eles nos auxiliam, mas nós precisamos estar constantemente vigiando, porque senão eu sinto e o que eu percebo, lembrando que sempre trago aqui as minhas percepções, que as pessoas estão ficando um pouquinho reféns e dependentes das medicinas. Por exemplo, passou para mim, nossa, preciso tomar um rapé. Mas calma, você tentou parar e respirar? Ancorar na tua presença, eu sou? Fazer uma oração? Porque às vezes acaba se tornando até uma desculpa, né? Tipo, porque naquele momento. Não uma desculpa consciente. Isso eu digo que acontece tudo de forma muito inconsciente. Aí a pessoa vai lá, ela vai dar aquela pausa, às vezes vai colocar um rezo ali, vai rezar o rapé e tal, não sei o quê. Mas será que precisava mesmo do rapé? Será que só essa pausa, colocar o rezo, conectar assim, sabe? Já não te traria isso? Será que existe a necessidade de sempre estar consagrando e tudo mais? Bom, agora abriria até um caminho para um outro tema de um vídeo. Talvez todos percebam aqui, diante dos meus vídeos, que sou uma pessoa assim que questiono demais tudo, todas as coisas. Até porque dentro da leitura do Kim, eu sou noite solar e eu sou conectada muito com sonhos, com pulsar os sonhos, então eu pulso sonhos, sonhos de coração puro, de unidade, de paz na terra, de tudo aquilo que é realmente verdadeiro. E aí eu tenho o meu poder análogo, todo Kim ele tem 4 forças que trabalham junto com ele. O meu poder análogo é o guerreiro. Se você sabe o teu Kim e você à noite é o guerreiro, já tô dando algumas informações aqui. E o guerreiro, ele é muito inteligente, ele traz muitos questionamentos. Então ele tudo questiona, mas não é um questionamento assim de que às vezes os questionamentos que as pessoas fazem vêm às vezes num sentido de desconfiança, sabe? Mas esse questionamento do guerreiro é um questionamento inteligente. Onde, assim, é como uma criança perguntar, tem a música da Xuxa lá, por que tem estrelas lá no céu, sabe? É tipo um questionamento assim, para a gente saber a origem das coisas e assim a gente retornar à nossa origem. Não aceitar as verdades impostas desde que a gente nasce por nossos pais que às vezes já receberam, sabe? Memórias kármicas impostas ali e sair vivendo como, né? É importante questionar. Então, dentro desses questionamentos, eu questiono também o uso das ferramentas. Inclusive, eu tô sendo inspirada a gravar outro vídeo, acho que eu vou gravar outro vídeo para não ficar tão longo esse também e não misturar tantos assuntos, porque às vezes uma pessoa se interessa por um e não se interessa por outro, né? Mas dentro desta visão de Paramahansa Yogananda e vários outros mestres, todo o poder divino já está em nós. Nós não precisamos de nada externo. Então, dentro dos meus diversos estudos, porque assim, eu recebo a informação, o conhecimento, ok, agora eu vou ver como que isso é na prática, né? Então, eu acredito que seja possível, até porque ele foi um mestre autorrealizado, ele alcançou um Maha Samadhi,
E então não necessariamente a gente precise mesmo. Mas enfim, isso vai virar tema de outro vídeo. Se você ficou até agora, você está comigo até agora, comenta aqui sobre como você se sentiu, para eu saber que você ficou no vídeo até o final. De repente, comenta também de onde você está falando, se você consagra ou não consagra a medicina, se esse conteúdo te auxiliou de alguma forma. Vamos trocar aqui neste chat, que também vira um espaço que outras pessoas podem ler também e se inspirar na tua fala. É um espaço de partilha. Se fez sentido para você, também curta esse vídeo e compartilha com as pessoas que possam se nutrir e se abençoar também dessa informação. Gratidão pela tua presença em Lakesh. Alakim. Arro.